Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, ontem começou aquela que eu considero a ultramaratona mais difícil do mundo, devido aí a ser uma ultramaratona que simplesmente você tem 36 horas para terminar, os 245 quilômetros, e entre esses 245 quilômetros você tem 75 PCs ali que simplesmente, se você chegar mal, o pessoal te tira da prova. Então eu estou falando aí da Spartathlon, né? Então a Spartathlon esse ano ela completou 40 anos e nesse ano nós tivemos aí quebras de recorde fantásticas. Nós tivemos aí 8 brasileiros conseguindo aí terminar a Spartathlon, um recorde, né, nessa edição aí na participação de brasileiros. Então vamos falar um pouquinho mais aí, vou mostrar para vocês aqui o site da Spartathlon para vocês verem tudo o que aconteceu aí nessa edição, que nesses 40 anos aí vieram com muitas e muitas novidades aí. Bom, primeiro vamos falar aí dos brasileiros. Nós tivemos 11 brasileiros durante a Spartathlon, 8 concluíram. Então, de todas as edições, essa foi a edição que teve mais concluintes brasileiros. 3 não concluíram, esses 3 foram a Estela, o Jorge Coentro e o Luiz Viana. E o destaque principal aí vai para o nosso amigo Valdenir Jandosa, né, que como sempre tem nos surpreendido aí com performances assim sobre-humanas, né? Ele já tinha sido campeão aí da BR-135, que foi a edição mais difícil de todas esse ano aí com sobras. Ele também foi o campeão aí de 24 horas em Toledo, em Natal, em Indaiatuba, né? Tem uma marca aí fantástica, né, nas 24 horas. E também tem conseguido aí grandes feitos nas backyards, né? E mais uma vez ele conseguiu aí um feito fantástico, que ele simplesmente cravou o segundo melhor tempo de um brasileiro na Spartathlon. Então ele ficou somente a 19 minutos do Valmir Nunes, que foi o campeão, né, na edição de 2001 com 23 horas e 18, e o Jandosa fez 23 horas e 37, né? O Jandosa aí, para mim, hoje já é um dos maiores ultramaratonistas da história do Brasil, com esses feitos aí que ele tem conquistado, né? E mais uma vez aí na Spartathlon, numa das ultras mais difíceis do mundo, ele foi e conseguiu fazer história novamente. E eu tenho certeza que se ele retornar, ele vai conseguir abaixar esse tempo dele mais ainda, né? Então vamos falar dos outros brasileiros que conseguiram aí grandes feitos também. Finalizar a Spartathlon é um feito que tem que ser comemorado demais. O Charles foi o segundo brasileiro, então ele finalizou em 29 horas e 33 minutos. O Charles aí finalizando a Spartathlon pela segunda vez consecutiva, melhorando demais o seu tempo, né? O Charles aí é um atleta que tem conseguido feitos grandiosos também. O José Newton finalizou aí com 29 horas e 35 minutos. O Pedro de Paula com 32 horas e 31. E aqui eu acredito que tem algum erro no site, né? Eu tô gravando esse vídeo no domingo, né? Então eu acredito que eles vão consertar alguns resultados, porque o Edmar, o Samuel e o Jailson, eles finalizaram antes da Odara, né? Então aqui eu acredito que seja 35 horas, né, a finalização deles aqui. E a Odara terminou com 35 horas e 21. Ela se tornou a segunda brasileira a finalizar a Spartathlon. E ela está com o tempo acima da Claudinha, né? Então ela é a brasileira que detém hoje o recorde na Spartathlon aí de tempo, né? Então a Odara e a Claudinha Souto são as duas brasileiras aí que conseguiram finalizar essa, que é considerada uma das ultras mais difíceis do mundo, né? Então time Brasil aí foi fantástico, 8 brasileiros de 11 conseguiram cravar aí, conseguiram ser finisher da Spartathlon em 2023.
Agora vamos falar aí das quebras de recordes, né? Então tivemos quebras de recorde no masculino e quebras de recorde no feminino. Então vamos começar aí pelo feminino, que o recorde do feminino foi simplesmente obliterado aí pela grande atleta americana Camille Herron, né? A Camille, inclusive, recentemente aí fez um recorde mundial aí nas 48 horas, uma das principais atletas de ultramaratona do mundo. Então, o recorde era da Patrícia Berezovska em 2017, em 24 horas, 48 e 18, e a Camille simplesmente colocou 22 horas, 35 minutos e 31. E além dela, nós tivemos duas quebras de recordes do recorde de 2017, que foi da Nura Ronkala, 23 horas, 23 e 3, e da Satu Lipiainen, as duas finlandesas aí. A Sato fez com 23 horas, 48 e 34. Então, assim, fantástico essa quebra de recorde no feminino, um tempo aí sensacional, né? E a Camille Herron, inclusive, foi a terceira colocada geral. A Nora Ronkala foi a quarta colocada geral, né? Então as mulheres aí deram um show na Spartathlon esse ano de 2023. Bom, agora vamos falar aí da quebra impressionante do recorde aí que já perdurava por 39 anos do Yannis Kouros, né? O Yannis Kouros aí que é uma das principais lendas da história da ultramaratona. E ele foi quebrado nada mais, nada menos aí do que pelo Fotis Zissimiopoulos, né? O Fotis, desde que ele fez a sua primeira Spartathlon, né, em 2021, ele já tinha feito 21 horas 57 e 36, né? Ele ficou atrás dos 4 tempos do Yannis Kouros somente. Aí em 2022 ele fez em 21 horas e 59 segundos, né? E ele passou 2 tempos do Yannis Kouros, né? Inclusive o tempo da primeira Spartathlon do Yannis Kouros em 1983, que ele fez 21 horas e 53. E aí agora ele foi simplesmente conseguiu aí vencer os 2 maiores tempos aí do Yannis Kouros, né? O recorde de 20 horas e 25 e o recorde de 20 horas e 29. O Fotis aí simplesmente cravou 19 horas e 55 minutos e 9 segundos em uma ultramaratona de 245 quilômetros e com um perfil altimétrico aí de mais de 3.000 de ganho, né? Então, o Fotis aí se tornando aí a principal lenda, né, da Spartathlon, né? E menção honrosa também ao segundo colocado, o Simon Holvik. O Simon é o norueguês aí que foi vice-campeão da BR esse ano. Ele foi vice-campeão da Badwater e aí foi vice-campeão também da Spartathlon com 22 horas, 17 e 23 segundos. O Simon Holvik é assim um atleta fantástico, um atleta também que tem conseguido grandes feitos, né? E um atleta que está sempre presente no canal, um atleta gente boníssima demais, né? E o Yannis Kouros, né, eu não sei, para quem não assistiu um dos vídeos que eu fiz, né, falando aí sobre a história da Spartathlon, o Yannis Kouros em 1983, ele teve o seu tempo colocado à prova pela própria direção da Spartathlon, né? Que eles não acreditavam que na primeira edição seria possível fazer os 245 quilômetros em 21 horas e 53. E aí na edição seguinte, com o pessoal da organização junto dele, ele simplesmente abaixou em 1 hora e meia o tempo da Spartathlon, né? E aí dizem, né, que o Yannis Kouros ele não gosta da Spartathlon, porque além de terem colocado o tempo dele à prova, ele também diz que não seria o percurso fidedigno, né? Porque a Spartathlon é baseada na corrida de Fidipides, né? De Atenas até Esparta. Só que na corrida de Fidipides, ele foi até Esparta e depois ele voltou de Esparta até Atenas, né? E então a gente até tem uma outra organização chamada Authentic Fidipides Run, né? Que seria a autêntica corrida de Fidipides, aí, que foram os 490 quilômetros, né? Então, ele não gosta da Spartathlon, né? Essa é uma história, né, que a gente tem que é bastante curiosa da ultramaratona. E o Yannis Kouros, por muito tempo, né, ele foi uma das lendas da ultramaratona e teve seus recordes aí que pareciam inquebráveis, né? Até chegar esse rapazinho aqui, Alexander Sorokin, né, quebrar o recorde de 24 horas dele.
e agora o Fotis quebrar o recorde aí da Spartathlon, que parecia ser impossível que seria quebrado, mas ultimamente a gente tem tido quebras de recordes assim que parecem impossíveis. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre a classificação geral da Spartathlon de 2023. Então, salvo alguma correção, né, já que, como eu falei para vocês, eu estou gravando esse vídeo no domingo, né, algumas horas depois aí da finalização da Spartathlon. Então, nós tivemos 255 atletas que concluíram de 379. Geralmente a Spartathlon aí tem uma taxa de 50% de não concluintes, e esse ano nós tivemos um nível bem elevado, porque foram 67%, mais do que 67% aí de atletas que conseguiram finalizar. Então, isso até explica o porquê nós tivemos essa quebra de recorde masculino, quebra de recorde feminino, né? E o Brasil aí dando show aí com 8 atletas concluintes, né? Então, na classificação geral, sem distinção aí de masculino e feminino, nós tivemos o grego Fotis Simopoulos com 19 horas 55 e 9, quebra do recorde masculino. O Simon Holvik da Noruega, 22 horas 17 e 23 na segunda colocação. A Camille Herron, quebra do recorde feminino com 22 horas 35 e 31 na terceira colocação. A Nora Ronkala quebrou o recorde feminino anterior, ficou na quarta colocação com 23 horas 23 e 3, né? Ela é da Finlândia. O quinto colocado é o Fernando Martinez, do Uruguai, sul-americano, aí com 23 horas 32 e 59. Fernando Martinez recentemente esteve no canal, né, para falar aí sobre a quebra do recorde sul-americano das 12 horas com 155 quilômetros. Ele também colocou no Intercontinental 245 quilômetros, então um atleta muito forte, né? A América do Sul tá tendo atletas muito bons ultimamente. Nosso grande amigo Jandosa, 23 horas 37 e 33, cravou o sexto colocação geral na Spartathlon. O Peter Gaspar, da Hungria, 23 horas 41 e 56 na sétima colocação. Satu Lipiainen, a finlandesa aí que ficou na oitava colocação, também quebrou o recorde anterior com 23 horas 48 e 34. O Georgios Dimoulas da Grécia, aqui 24 horas e 13 e 54 na nona colocação, outro grego. E o Norbert Mihalik da Hungria fez 24 horas 39 e 56 e ficou na décima colocação. Então, resultados assim esse ano foram espetaculares aí dos 10 primeiros colocados, né? O top 10 aí ficou muito forte da Spartathlon na edição de 2023. Bom, galera, então é isso. O Brasil deu show na Spartathlon, né? E como vocês sabem, o canal aí vai trazer cada um desses atletas da Spartathlon para falar um pouco aí sobre as suas experiências, né? De como que foi aí concluir com todas as honras e méritos. Aqui eu considero a ultramaratona mais difícil de todas, né? E também vou tentar trazer aí o pessoal de fora, né? Já tentando contato aí com a finlandesa, né, que ficou na quarta colocação. O Fotis Simopoulos, né, já tentei algumas vezes também contato com ele, mas ainda não tive sucesso. E o Simon Holvik da Noruega, né, que sempre participa do canal. Talvez eu consiga trazer ele mais uma vez para falar. E o Fernando Martinez do Uruguai, né, o quinto colocado aí, que também tem tido grandes resultados e é muito gente boa, né? Então fiquem ligados aí nas próximas semanas. Tirei algumas semaninhas de férias, tive aquela viagem para o México, acabei não fazendo tantas lives, mas vou voltar aí com grandes atletas aí no canal novamente, tá certo, galera? Então, Spartathlon 2023 concluída, né? Caso tenhamos algumas correções, eu vou colocando nos comentários aí do vídeo, na descrição do vídeo, né? Para que vocês vejam essas correções, e se alguma coisa que eu falei estiver errado, por favor, fiquem aí à vontade para corrigir nos comentários, tá certo, galera? Um grande abraço para vocês.